Família, desafio do nosso tempo. Relacionamentos. Deus é um Deus relacional. E hoje, quando a gente faz uma passeada pelas redes sociais, na maneira como as pessoas lidam umas com as outras ou resolvem conflitos, fica muito evidenciado como o amor tem se esfriado de quase todos, como as pessoas estão reativas, como as pessoas estão agressivas, como as pessoas sempre têm uma opinião para ser emitida, antes mesmo delas escutarem de verdade o que está sendo dito. A gente tem sempre os punhos em riste, pronto para reagir a quem pensa diferente da gente. A Bíblia diz que Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e o homem. O que é reconciliação? Reconciliação é a reconexão de um relacionamento que foi interrompido. Então, Jesus não veio fundar a religião evangélica. Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus veio reconectar o homem, a humanidade caída, perdida, declinada, com o seu Criador. E não apenas o Criador, mas agora apresentar à criatura um Deus que é Pai. Jesus começou a nos ensinar chamando Deus de Pai. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso, que estás nos céus. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 5. E nesse capítulo, onde o apóstolo Paulo, como já foi citado aqui, instrui ao casal os deveres conjugais, como que o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, e avançando para o capítulo 6, ele fala de como os filhos devem se relacionar com os pais com os filhos, e os servos com os seus patrões, e os seus patrões com os seus servos. Eu queria que você lesse o primeiro versículo de Efésios, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora vai comigo para o versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quando a gente para refletir sobre todos os problemas que a família hoje tem enfrentado, nos seus relacionamentos, pais com filhos, filhos com pais, esposa e marido, genros e noras, enfim, todos os relacionamentos, a gente vê a manifestação do fruto da carne, nesses nossos relacionamentos familiares. A gente guarda a nossa melhor porção para o nosso patrão, para a igreja. A gente é tão bonzinho, tão polido com o pessoal de fora, né? O patrão fala: vai precisar de você ficar para fazer uma hora extra. Claro. Mas quando você chega do trabalho cansado e o filho fala: mamãe, brinca de Lego comigo. Ah, não, filho, estou cansada demais. O problema não é a gente ter uma carreira, o problema não é a mulher sair para trabalhar, esse não é o problema. O problema é o que isso causou aos nossos relacionamentos. O que a gente está construindo na vida e o que isso está causando aos nossos relacionamentos interpessoais. E aí, quando a gente olha para Paulo e a gente vai vendo como ele construiu esse início, olha, ele começa falando: você vai ser imitador de Deus como filho amado. Depois, quando você vai avançando um pouco mais no capítulo, ele começa a dizer como é que você vai ser cheio do Espírito, no seu relacionamento interpessoal. Como que a gente é cheio do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando sempre graças ao Senhor e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí, e só aí, ele chega no relacionamento
marido e mulher, depois, no capítulo 6, filhos e pais, e servos e senhores. Então, não adianta a gente querer tratar uma árvore doente só aparando os galhos, só podando e cortando o fruto ruim. A gente tem que entender o que está gerando os frutos ruins. A gente tem que ir na raiz do problema. E, gente, a raiz do problema das nossas famílias é o cristianismo meia boca que a gente está vivendo. A gente ficou bom em frequentar a igreja, ficou bom em fazer congresso, ficou bom em ter todo o discurso de santidade, mas nós somos péssimos em viver a vida de Deus dentro das nossas quatro paredes, em ser um testemunho vivo de Cristo nos nossos relacionamentos interpessoais. O negócio é que a gente se acostumou, aprendeu e se acostumou a usar máscaras. Então, você vem com a sua esposa para o congresso, hoje entrou no carro, aquela correria, você está atrasada, nós vamos chegar atrasados, espera aí só um pouquinho, só um batom, só um perfume, anda logo. Aí entra no carro, os dois vêm emburrados, toda vez é isso, você sai atrasado, começa a gritar. Aí chegou aqui uma família, um casal, ei, fulano, você, no instante poema, ei, paz do Senhor. E aí com os outros nós somos tão polidos, tão educados, né? Puxa, você está tão bonito, você está bem. Como é que você está? Estou ótimo. A paz do Senhor. Depois volta para dentro do carro, arranca a máscara. Saco, viu? Olha, você viu? O tanto que o Luciano falou. Depois veio aquela outra, falou horrores também. Pelo amor de Deus, vai ser crente para falar assim. E os filhos no banco de trás. A gente reclama que os filhos não querem permanecer da igreja, mas como que eles vão permanecer? Na mesa de domingo, a gente come o pastor com batata frita? Na airfry, né? Faz o pastor na airfry. Né? Nasce viva. E aí começa a falar mal da igreja, começa a falar mal da instituição, começa a evidenciar os problemas, que na verdade são problemas humanos, problemas que todos nós vivemos. Se falou em decepção aqui, a gente se decepciona muito. Ah, fulano me decepcionou. Você também é decepcionante, bem. Nós somos decepcionantes, por mais que a gente queira suprir expectativas, nós não vamos conseguir suprir as expectativas de todas as pessoas. E se você viver para isso, você vai viver como escravo. Mas a gente se esquece da nossa humanidade, das nossas fraquezas, dos nossos limites, e sempre está com o dedo em riste para o outro. E o que eu quero perguntar para vocês nessa noite é, como é que está sendo a sua vida com Deus? Será que você tem vivido como filho de Deus, ou como um religioso frequentador da igreja? Será que você tem buscado viver o relacionamento, a reconciliação feita em Cristo? Gente, quando Jesus veio, ele morre na cruz, ele dá a sua vida, ele ressuscita no terceiro dia, ele está dizendo, pronto, a ponte foi reconstruída, o véu foi rasgado, agora você tem a chave de casa novamente. Entra na hora que você quiser, na presença do seu Pai. E, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho quase 30 anos de casada com o João. Quando eu chego na casa do meu pai, eu tiro o sapato. Eu durmo na cama dele. Eu deito na rede, eu deito no colo dele. É um lugar que eu desfruto de intimidade. O único lugar na terra onde eu tenho mais liberdade do que na minha própria casa é na casa do meu pai e da minha mãe. E será que a gente tem essa intimidade? Será que nós estamos vivendo um relacionamento? Nós recebemos a chave de casa, mas a gente não vai. A gente não entra. A gente fica procurando um sumo sacerdote que nos represente. Não vou lá para ver a Helena Tanuri. A Helena Tanuri é uma mulher comum como você e está buscando a Deus no mesmo caminho que você está. Nós estamos na mesma trajetória de busca, de falha, de recomeço, e vamos em frente. Mas a gente vive num tempo onde a gente precisa de alguém para viver a nossa fé. Vai lá, vive a minha fé por mim, seja santo por mim, seja uma bênção por mim, que isso é muito grande para mim, eu não dou conta não. O Senhor veio para reconciliar-nos com Deus, e para que cada um viva uma vida
com Deus. Mas a gente sempre terceiriza essa parte. A gente quer que a escola cristã dê jeito nos nossos filhos. A gente quer que a escola dominical dê um jeito nos nossos filhos. Só que a escola dominical, gente, é só no domingo. E a escola que eles têm em casa? O que se fala ao redor da nossa mesa? Como é que é a qualidade da nossa vida com Deus? Quanto tempo de oração você tem? Você tem buscado viver esse relacionamento que Jesus veio reconquistar? Ou você prefere viver a religião? Porque por muitos anos eu preferia a religião. Porque a religião é mais fácil. A religião você tem o controle, a religião você dita as regras. Então eu sou boazinha porque eu não transo antes de casar, eu sou boazinha porque minha saia vai até o pé, eu sou boazinha porque eu não puxo um baseado, eu sou boazinha porque eu não faço uso de álcool, nem cigarro, eu sou tão boazinha. E aí eu vou me acostumando com a minha justiça própria, e eu vou me achando melhor do que as outras pessoas, porque afinal de contas eu sou tão crente. Mas aí quando a gente vai conviver com essa pessoa tão certinha, a gente vai vendo que não é bem assim. Esses dias eu coloquei no meu Instagram que nós não somos bons. Quase que fui execrado em praça pública. Não, a gente é bom sim. Não, nós não somos. Vocês lembram quando surgiu aquele filme Noé? O povo ficou indignado com o filme. Eu também. Mas eu levei para um lado mais divertido, porque eu já não estava esperando. Eu já fui para o cinema sem nenhuma expectativa de ver a fidelidade do relato bíblico. Eu sabia que o autor do filme tinha sido influenciado por outras questões, que o diretor era influenciado por outras religiões. Então, eu não fui na expectativa de ver um filme fiel à Bíblia. E, no mínimo, a gente olha para aquele filme e fala assim, esse cara estava viajado na maconha quando fez e fumou maconha estragada. Mas acontece que você consegue extrair umas coisas boas daquele filme. E uma das coisas boas que eu extraí daquele filme é quando Noé está lá em crise, ele fala assim, não, Deus não mandou, Deus não quer salvar a gente. Ele quer salvar os animais. Aí a mulher dele fala com ele assim, não, Noé, você é um homem justo e bom. Bíblia, né? Você é um homem justo e bom, Deus quer recomeçar a humanidade em nós. Ele falou assim, nós não somos justos, nós não somos bons. Olha para fulano. E ele vai descrevendo as falhas de conduta dos seus filhos. Olha para Sem, ele é assim, olha para Cã, olha assim, assim, assim. Olha para Jafé, ele é assim, assim, assim. E olha para você mataria por qualquer um deles. Na hora que ele falou, parece que ele falou assim, olha para você, colocou a tela no dedo na minha cara. Você mataria. Olha para a Clara, olha para o Miguel, olha para o Arthur, olha para a Sofia. Eles têm muitos problemas, mas você mataria por qualquer um deles. Gente, me caiu aquela ficha no meio do cinema, eu falei, meu Deus, eu mataria. Para defender um filho, eu mataria. Não, eu não sou tão boa quanto eu pensava. Eu não sou tão santa quanto eu pensava. Eu não sou tão parecida com Jesus como eu pensava. E aquilo gerou em mim uma sede e uma busca ainda maior, porque eu sei que eu só posso ser transformada à imagem e semelhança dele por ele. Eu não posso produzir em mim, com os meus elementos, com a minha natureza, o fruto do Espírito. Eu não sou suficiente em mim mesma. Então, por que eu acho que com os 10 passos para ter uma família feliz vai dar certo? Se você não tem um relacionamento profundo, íntimo, pessoal com Deus, que faz com que Ele te transforme de fé em fé, de glória em glória, tudo vai ser um esforço que vai durar algum tempo. Você sai daqui todo formatado e cheio de dicas boas, dicas maravilhosas. Vai passar muita gente boa por aqui e vai dizer coisa consistente para você. Dicas práticas consistentes. E que chamam a nossa atenção e que precisam de gerar em nós um olhar crítico e uma revisão na nossa vida. Mas você não consegue fazer essa obra sozinho. Você não consegue curar a sua família no seu próprio esforço. Você não pode mudar o coração dos seus filhos e incliná-los a Deus.
É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas a gente gosta de tomar o controle nas mãos e a gente gosta de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vivência familiar, da pior maneira possível, é que eu não controlo absolutamente nada. Eu me orgulhava da minha família. Quando postava as fotos da nossa família, eu tenho 4 filhos, aí postava, e todo mundo falando, vocês são uma família linda. Vocês são uma inspiração. E o meu coração peludo acreditava. E a gente fala assim, eu fiz um bom trabalho. Você não fala isso com a boca, porque te soa presunçoso, mas você fala no seu coração. Eu fiz um ótimo trabalho. Eu criei esses meninos nos caminhos do Senhor. Eu eduquei esses meninos. Eles cresceram com padrões elevados. Aí a minha filha primogênita se afasta do Evangelho. Deus não desperdiça nada, nem a nossa dor mais aguda, quando nós nos dispusemos a levar a nossa vida diariamente no altar de Deus e dizer, eu não sou suficiente. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa jornada tão difícil, que eu e meu marido temos trilhado, é entender a plenitude. Nós não somos suficientes. Se o Senhor não agir, eu não posso mudar nada. E eu tenho a plena convicção, gente, que é nesse lugar que a glória de Deus se manifesta. É na minha fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Mas nós somos tão vaidosos. Nós gostamos de contar vantagens sobre os nossos filhos, sobre os seus feitos, suas conquistas. Meu filho passou para a medicina. Meu filho está fazendo seminário. Gente, não é sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o propósito de Deus, sobre o favor e a misericórdia de Deus todos os dias. E nós precisamos de nos voltar totalmente para Deus, porque só nele há esperança. E aí a gente se depara com o apóstolo Paulo dizendo nesse texto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filho parece com o pai, né? Imitadores, é tão interessante que a gente vai se tornando semelhante com quem a gente anda muito junto. E nós temos 4 filhos, o segundo filho, a Clara é a primogênita, e o segundo é o Miguel. Miguel acabou de se casar. E o Miguel, quando ele tinha uns 14 para 15 anos, nós fomos na padaria, no bairro, perto. E ele me passou para dentro da calçada. Eu estava segurando a mão dele, e eu pus ele para dentro da calçada, e eu segurando a mão dele, andando com ele no passeio. Ele pega e soltou a minha mão, deu a volta e ficou do lado de fora da calçada. Eu disse, que é isso, menino? Volta para cá. Ele falou assim, não, mãe, agora eu ando aqui. Eu disse, por quê? Porque meu pai faz assim. E o meu pai me ensinou que é o homem que protege a mulher. Eu falei assim, que lindo, filho, que fofo, mas você continua sendo filho, passa para dentro. Aí ele falou assim, mãe, não mãe, deixa eu ser homem. Aí eu, à vontade. E o Miguel começou a reproduzir coisas que o João fazia. O João abre a porta do carro para mim. O Miguel abre a porta do carro para mim. E eu comecei a ver a força do exemplo. Sem ele perceber, ele estava repetindo o que o pai estava fazendo. E o Arthur tem um temperamento completamente diferente do Miguel. O Arthur é uma benção.
Mas é incrível como a influência do João também afetou o Arthur. Eu nunca vi o João falando assim, Miguel, abre a porta do carro. Não, ele ia lá e abria. E pela observação, por estar sempre junto, o Miguel foi aprendendo. Uma vez, aí o Miguel aprendeu isso porque o João estava aconselhando um outro homem casado, e falou assim, que é isso, rapaz? Você sai andando na frente. Eu falo que é marido muçulmano, né? Que o marido vai andando na frente e a mulher 7 passos atrás. E o João estava aconselhando o marido muçulmano a não fazer isso, a colocar a mulher do lado dele e tudo. E aí o Miguel, naquele dia, ele ouviu isso e ele falou, não, meu pai falou que o homem protege a mulher, que você deve sentar no canto, que você deve... E eu falei assim, e aí eu passei para o canto da calçada e aí a gente foi conversando. E você entende por quê? Eu falei, entendo por quê, mãe. Porque se, por exemplo, um carro vier descontrolado, eu protejo você, ele tem que bater em mim e não em você. Eu falei assim, meu Deus, que profundidade disso. É uma atitude de altruísmo, de fazer pelo outro, para proteger o outro. E a gente perdeu isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Hoje é cada um por si e Deus por todos. Mas não é esse o desejo de Deus. Ama ao próximo como a ti mesmo. Não é mais do que a ti mesmo, nem menos do que a ti mesmo, é como a ti mesmo. Da mesma maneira que você cuida de você, você cuida do outro. Amor não é um sentimento, amor é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. A gente fica nessa onda de sentimento, não estou sentindo nada. Não é para sentir mesmo, não. Porque os sentimentos são voláteis, eles mudam de acordo com o dia. Você acorda um dia romântico, outro dia você acorda... um Shrek, é isso, um ogro. Outro dia o João virou para mim e falou assim, Helena, eu sou ogro. Eu falei assim, só um pouquinho. Ele falou, então tá bom. O homem tem que ser um pouquinho ogro. Mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas mudam de acordo com as circunstâncias, mudam de acordo com o dia, mudam de acordo com os hormônios. O que permanece, o que faz a gente permanecer é a consciente escolha e decisão de se manter leal e fiel aos seus votos. E falar, não, eu vou tratar o outro, seja ele quem for, da maneira que eu gostaria de ser tratado. E aquilo que eu não quero jamais que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Isso é amor. Se a gente entendesse e colocasse isso em prática, começando dentro da nossa própria casa. E ficou claro para mim nessa evolução do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, e ele vai falando, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, ou seja, o filho anda perto, o filho recebe do pai o prumo, o modelo, o padrão. E ele continua, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que sejam inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. ênfase no versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Mais uma vez a palavra filhos. Como os filhos da luz podem ser cheios de trevas? Nós não somos salvos pelas obras. As obras são aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz. Mas a nossa fé, sem obras, é morta. As obras são a evidência de que nós cremos. Não a nossa salvação, mas a constatação, a evidência de que alguma coisa aconteceu na nossa vida.
Então, como você, marido, pode falar que é filho da luz, mas pragueja sobre os seus filhos, amaldiçoa os seus filhos? Como você pode ser filho da luz e fala, mãe, para o seu filho, fala que eu não estou. Não vamos na igreja esse domingo não, porque eu estou devendo Mary Kay. Eu vou encontrar com a irmã que me vendeu Mary Kay. Vamos puxar o gato da luz, o gato da net. Gente, os nossos filhos estão mais de olho nas nossas atitudes do que no nosso discurso. E não se engane, o seu cônjuge também. Eu já ouvi esposas falando, eu queria o meu marido da igreja. Que lá ele é um gentleman. Aqui dentro de casa ele é um cavalo. Que tristeza. Caráter é aquilo que você é, quando ninguém está te olhando. Esse é você de verdade. O filho do pastor chega na nossa casa, pula no nosso sofá. O filho do Luciano pula no nosso sofá novo, tão bonito, olha que lindo esse sofá. Vem um menininho abençoado, sobe no sofá e começa a pular. É filho do pastor, então como é que você fala? Ô bem, desce, senão vai fazer dodói. Você não está preocupado com o sofá, você está preocupado com o filho do pastor ter dodói. Falsa. Aí chega o seu filho da mesma idade, o filho do pastor vazou, ele viu como é que você foi doce com ele, vai lá, gostou da ideia, começa a pular. Aí você vem, desce daí agora, menino! Sabe quanto custou esse sofá? Essa aí é quem você é de verdade. Depois, o apóstolo Paulo continua falando da igreja em Éfeso, e aí ele fala, como eu falei aqui, da nossa vida em comunidade, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso influencia diretamente na nossa família também. Os nossos filhos escutam o que a gente conversa com os nossos amigos. Não pense você que o menino está lá no tapete brincando de carrinho, e você está descendo a lenha em alguém, e eles não estão ouvindo. Já passei tanta vergonha na minha vida por causa disso. Mas foi uma vergonha boa de passar para eu aprender e tomar prumo na vida. Fechar minha boca grande. Tinha um menino que estava passando por uma dificuldade num grupo que a gente fazia parte. E eu e o João estávamos comentando sobre esse menino. Você pensa que você pode praticar fofoca com seu marido? Não pode, não. Aí eu estava lá, né, falando, e o João falando, fulano falou isso, falou aquilo. Eu falei assim, mas fulano é rebelde, né? Fulano é rebelde. Não gosta de se submeter, não quer se submeter. E a Clarinha lá brincando com Lego. Cheguei na igreja no dia seguinte, oi fulano, oi fulano, Clarinha aqui. A Clarinha, oi fulano, você é rebelde. Oh, Jesus, isso mesmo, Jesus. Faz eu passar vergonha para tomar jeito na vida. Aí ele olhou para mim, minha mãe que falou. Vou fazer o quê? Não dá para desmentir. Se você já errou uma vez, não permaneça no erro, passa a vergonha. Falei mesmo. Falei. Não devia ter falado, mas falei. Vergonha que eu passei. Aí eu atinei para a vida. Falei, uau, ela estava lá brincando de Lego. Nem olhar assim para a gente, ela olhou. Não subestime o poder de influência que você tem sobre os seus filhos. A mesma Clara, anos mais tarde, eu não sei o que a gente estava conversando, que ela falou assim, eu sei qual que é o versículo da vida da minha mãe. Eu levei um susto. E a Ana estava comigo, a Ana Paula Valadão, e falou assim, Clarinha, você sabe qual é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem te disse isso, Clarinha? Eu sempre escuto você falando, mãe. Não subestime o poder da influência.
É dentro de casa que a gente tem que começar a ser crente. Ser crente aqui no púlpito é muito fácil. Ser boa na oratória é muito fácil. É só você usar o dom que Deus te deu. Colocar a máscara de santidade, dizer a paz do Senhor, a graça e a paz. As orações são até rebuscadas. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença nos encontramos. E todo mundo fica impressionado com você, menos seus filhos. Sei. Para não render. Qual é a qualidade do nosso relacionamento com Deus e o que Ele tem produzido nos nossos relacionamentos? Porque, gente, é impossível você ser exposto à santidade de Deus, à graça de Deus, à compaixão de Deus, à misericórdia do Senhor, à sua graça, ao seu favor, e continuar a mesma pessoa na maneira como você se relaciona com o próximo. É impossível. Se você tem um relacionamento com Deus e você está crescendo nesse relacionamento, você está se achegando mais, você está buscando mais, e você está deixando Ele mexer em você e te transformar, isso vai transbordar. O João é que o diga da mulher endemoniada que ele era casado. Endemoniada não, que eu já era crente, semi-endemoniada. Meu Deus, até hoje, agora ele está lidando com uma nova mulher em menopausa. Dá toda a graça para ele, Jesus. Mas, gente, eu era uma mulher extremamente invejosa. Eu tinha minha alma totalmente deformada. Eu sofri abuso sexual durante grande parte da minha infância. Isso gerou efeitos colaterais seríssimos no meu casamento, principalmente nos primeiros anos de casado. Eu não conseguia me entregar para o meu marido. Eu trazia muitas marcas na minha alma. E eu reagia. Eu achava que a vida de todo mundo era melhor do que a minha. Eu era totalmente adoentada, mas eu cantava no coral, fazia evangelismo no cemitério no dia de finados. Menina santa. Só que quando chegava no tete a tete, lá dentro de casa, a semi-endemoniada estava lá. Como assim? Aí foi numa briga de família. Olha aí, família. Numa briga de família, meu pai foi interferir na correção que o João estava fazendo com a Clarinha, que na época tinha 2 anos, a Clarinha era bem dramática. Ela ainda é, mas era mais. E a Clarinha, o João entrava com ela para o quarto para corrigir ela com a vara. Isso acontecia depois que a gente já tinha divertido 3 ou 4 vezes. E o João dava 3 varadas no bumbum. E é ele que fazia isso porque ele era calmo, eu não. Se eu pegava a menina, a coisa ia ficar feia. Só que eu já sabia do ritual. Quando o João falava, Clarinha, vamos para o quarto. Não, papai! Era assim. E ele, com toda a paciência, falava, vamos, filha, vamos. E ela ia, e aí ele esperava ela dar o show. Depois que ela terminava de dar o show, ele falava, você sabe por que você vai ser corrigida? Aí ele fazia ela falar por que ela ia ser corrigida. Certificando-se de que ela sabia porque estava sendo corrigida, ele deitava ela no colo, dava as 3 varadinhas, abraçava, orava, e essa menina ficava uma luva de bênção nos próximos 6 meses. Era sempre esse ritual. Mas nesse dia, a gente estava na casa do meu pai, e ela falou assim, aqui ele não vai me corrigir. Ela começou a aprontar. E aí o João falou, vamos para o quarto. Ela começou, não, papai, não, eu já me arrependi, papai. E o João, vamos, filha, vamos. E aí, ele estava nesse íntere aí, quando meu pai chegou da padaria. Almoço de domingo, todo mundo esperando a Coca-Cola chegar para a gente almoçar. Aí vem o papai e fala, o que está acontecendo? Por que a Clara está chorando? Eu, não, pai, porque o João vai corrigir. Não, aqui em casa ele não vai corrigir. Pai, deixa, fica fora de... Não, ele não vai corrigir ela na minha casa. Não. E aí, João Lúcio bateu na porta. João Lúcio. Aí a Clarinha, vovó! O drama está montado dentro de casa. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu pego, pai, fica fora disso, pai. Não, ela não vai apanhar aqui. Eu sabia que aquilo ia deixar as asas da Clara gigantes.
Eu pego e disse, pai, o senhor não é o pai dela. Não se meta com a minha filha. Aí minha mãe entrou na minha frente e falou assim, você não nasceu de novo. A casa dos crentes no domingo. Aí nisso o João abriu a porta para saber o que estava acontecendo. A Clarinha embaixo assim. Tipo assim, me livrei. Eu peguei a Clara, vamos embora agora, João Lúcio, vamos embora. Aí o João, o que está acontecendo? Vamos embora. Quando nós saímos para o lado de fora da casa, os vizinhos tudo assim. Espetáculo na casa dos crentes. Oh, meu Deus, esse é o clamor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Só sei que aquela frase da minha mãe não saía mais da minha cabeça. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. E eu pensei, meu Deus, eu sou a mesma pessoa. Só com verniz melhor. Eu agora uso a saia mais compridinha. Não uso decotão, grito só dentro de casa. Não bato mais em ninguém no colégio, mas fui eu que fiz essa obra. Mas a obra que a gente constrói na força do nosso braço, na primeira crise, nosso verdadeiro eu aflora. Na primeira crise, eu virei para o meu pai, autoridade sobre a minha vida, e falei, não se meta nisso! Essa aí era eu de verdade. E eu comecei a olhar para a minha vida, e é como se o Espírito Santo acendesse a luz. Falei, dá uma olhada. Na bagunça desse quarto aí, escuro do seu coração. O Atilano Muradas fez uma música. Eu fiz 50 anos no ano passado, o Atilano fez uma música para descrever quem eu era. E eu fui consertada no quarto de oração. Depois daquela fala da minha mãe, eu olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, eu não quero continuar mais assim. Eu continuo invejosa, eu continuo irada, eu continuo ressentida, insatisfeita, agressiva. Eu só estou mais polida, mais envernizada. Mas a minha natureza não foi modificada pelo teu poder. Porque eu tomei o governo da minha vida. Eu vivo na religião. Rasguei meu coração no quarto de oração, buscando ouvir a Deus como jamais ouvi. Bati, gemi, pedi, insisti, me cure. Expus a minha dor ao meu Senhor. No tete a tete, assim com Deus eu fui dizer: eu não aguento mais, transforme o meu ser. Bati, gemi, pedi, insisti, me cure. Expus a minha dor ao meu Senhor. A ira, a arrogância e a falta de perdão, a inveja que eu sentia esmagava o coração. A minha forma rude de tratar o meu irmão, a minha língua dura espalhando maldição, pecados contra Deus que sempre escondi debaixo do tapete da razão. Deus levantou pessoas para me ajudar. Gente que me ouviu, orou e me ensinou. Depois que Deus me demoliu e fez de novo, em minha vida tudo transformou. Feridas do passado nunca mais vão me afetar. A inveja foi saindo
hoje eu sei o que é honrar. Aos poucos fui crescendo e aprendendo a amar e abençoar a todos que na vida encontrar. Mesmo tendo pouco, aprendi a agradecer. Não sou criança mais, posso correr. Rasguei meu coração no quarto de oração. Foi ali na intimidade do quarto de oração que Deus foi me demolindo e fazendo de novo. Foi me atraindo para perto. Foi mostrando as lacunas no meu caráter. Só o Senhor transforma. E esse ser transformado começou a transbordar dentro de casa. O João ganhou outra esposa. Nossos filhos ganharam outra mãe. Porque Jesus veio para promover reconciliação. E através, uma vez reconciliados com Ele, vivendo a plenitude do que é seguir a Cristo, é impossível que o meu casamento não se torne melhor, que o relacionamento com os meus filhos não se torne melhor, que o meu relacionamento com a vizinha não se torne melhor, com a igreja não se torne melhor. É impossível os nossos outros relacionamentos não serem curados. Quando você olha para Êxodo 20, você vê os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles, em síntese, eles falam de como você vai se relacionar com Deus. E a partir disso, como você vai se relacionar com o seu próximo. Fala de honrar o pai e a mãe, e fala de não cobiçar a mulher do próximo, nem das coisas do próximo, você não vai roubar, você não vai matar, ou seja, os mandamentos de Deus consistem na maneira como nós vamos nos relacionar uns com os outros, mas tudo flui dele, começa nele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não haverá outros deuses diante de mim. Mas quando a gente vive só a religião, muitos outros deuses tomam o lugar da soberania de Deus na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. Nós controlamos, nós dominamos, nós nos envaidecemos, mas o máximo que a gente consegue é o verniz, é o externo. Deus precisa de nos modificar por dentro, nos curar por dentro, para isso transbordar. E o próximo, mais próximo da gente, é a nossa casa. Se nós não formos uma bênção para a nossa família, nós somos uma farsa. Feche os seus olhos. E eu queria que você pensasse como você tem se relacionado dentro de casa. Quem é você dentro de casa? Quem é você como marido? Como esposa? Que tipo de filho você é, mesmo você que já é casado? Como você trata os seus pais idosos? Será que os seus relacionamentos interpessoais hoje, eles declaram a glória de Deus na sua vida? Eles evidenciam a cura de Deus na sua alma? Tem gente que quando se converte, quebra o relacionamento com a família. Numa arrogância, numa soberba. Como se não tivesse sido alcançado pela misericórdia. Vamos no churrasco da sua avó, fulano. E a gente fala, eu não me sento na roda dos escarnecedores. Jesus ia comer na casa de Zaqueu, mas você não pode ir no churrasco da sua família, porque agora você é crente? Que tipo de Jesus é esse que entra na nossa vida e não nos torna pessoas melhores?
mais misericordiosas, mais brandas, mais humildes, mais servos. Não adianta você tentar ser tudo isso aí no seu esforço, não, vai durar só um tempo. A gente até consegue um certo êxito, mas quando nós somos enxertados na videira, de fato. Por isso que Jesus fala lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Uma vez que somos enxertados nele, dependemos dele, dizemos não para a independência. Não há vida com Deus independente. A vida com Deus é uma vida de dependência. Dependência de quem Ele é, porque a vida flui dEle. E quanto mais você se sujeita a Ele, à vida dEle, aos propósitos dEle, quanto mais você observa, contempla Deus, nós nos tornaremos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Quando você se deleita em Deus, quando você contempla Deus, quando você se debruça sobre a sua palavra, quando você recebe a sua correção, e você fala, Espírito Santo de Deus, eu preciso de crescer nessa área, me ajuda, me ensina, me restaura, me capacita, gera em mim, Senhor, atitudes. Quando a gente vê o fruto do Espírito, são frutos que se manifestam nos relacionamentos. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, benignidade. Deus é um Deus relacional e nos fez seres relacionais. E uma vez que bebemos na fonte, todos os nossos relacionamentos serão curados. Não se trata do seu esforço para ser um esposo melhor, do seu esforço para ser uma esposa melhor. Se trata de entender que Deus é a fonte, que Ele pode curar o seu relacionamento complicado com a sua mãe, com aquela pessoa difícil da sua casa, com aquele filho que está distante. Meu Deus, como eu tenho aprendido isso de Deus. Todas as minhas estratégias fracassaram, então não te resta mais nada a não ser dizer, Senhor, me ensina. O que eu devo fazer? Como eu devo falar? Como eu devo agir? Espírito Santo, me toma pela mão, porque sozinha eu não sei. Sozinho eu não sei como lidar. Me ensina. E é lindo como Ele ensina. E como Ele te leva a viver uma coisa que você nunca imaginou que você fosse capaz. A paz que excede a todo entendimento vem sobre o seu coração. Porque você está debaixo do governo de Deus. Se você quer a sua família restaurada, você precisa de entrar debaixo do governo de Deus. E de viver a reconciliação que foi feita em Jesus. E de entrar novamente na intimidade com o Pai. E deixar que através dessa intimidade, o seu coração seja curado. Para que essa cura transborde. No nosso esforço nós andamos muito pouco. E nos envaidecemos pelos nossos méritos. Mas quando você sabe que você está vivendo a graça, a misericórdia, o mover de Deus na sua vida, não te resta nada a não ser dizer, bendito seja o nome do Senhor. É tudo sobre Ele. Senhor, nós te bendizemos nessa noite tão preciosa. E nós te bendizemos porque o Senhor amplia a nossa visão, nos mostrando sobre o teu plano para a família.
Que profundo, que sublime, Deus. Mas ajuda-nos, Senhor. Porque quantas vezes nós confiamos em nós mesmos, na nossa boa índole, na nossa justiça própria, e vaidosos acabamos por nos afastar do Senhor. Totalmente ignorantes, Deus, desapercebidos dos nossos próprios limites. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, entendemos que Tu és a fonte. Tu és a fonte. E quem beber da água que o Senhor der, nunca mais terá sede. E nós seremos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos viver a religião, queremos o relacionamento. Queremos viver sob o Teu governo, obedientes à Tua palavra, aos Teus princípios. Obedientes mesmo quando isso significar uma aparente perda. Queremos confiar, nos render e caminhar. O Senhor conhece a história de cada família representada neste lugar. As culpas, as mazelas, os estragos. Mas o Senhor continua sendo o Deus de toda a restauração. Nós queremos levantar cada família aqui diante do Teu altar e te pedir, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte o nosso coração ao Senhor dia após dia. E inclina-nos, Senhor, à obediência do Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. E a partir disso, transborda em nós como esposas, maridos, genros, noras, filhos, filhas, mães, pais, irmãos. Restaura, Senhor, e faz aquilo que só o Senhor é todo poderoso para fazer. Atrai-nos a um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que a gente cresça nessa intimidade, querendo mais, buscando mais, conhecendo mais. E através disso, que toda a nossa vida seja colocada em ordem pela Tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero encorajar você. O Espírito Santo fala, mas tantas vezes a gente resiste, né? Quando Ele te mandar pedir perdão, peça perdão. Liberar perdão, libere perdão. Se recuse a continuar do jeito que você está. Porque Deus tem sempre mais, sempre uma nova porção. E Ele é abundante em tudo que faz. Mas nós temos que ter a disposição da obediência. Amar a Deus é, antes de tudo, obedecê-lo. É mais do que ter Deus nas nossas canções de amor. É mais do que nós chorarmos e levantarmos as nossas mãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus abençoe vocês.